A história de hoje é uma daquelas que você não vai acreditar. É bizarra e vai te deixar de cabelo em pé. Então, já aproveita e se inscreve no canal, porque se você não se inscrever, pode acabar recebendo uma visita misteriosa à noite, e eu não estou brincando. Vamos direto ao ponto, porque essa história merece toda a atenção. Segura essa, porque lá vem coisa estranha. Quando recebi a notícia da transferência, não consegui conter a animação. Depois de passar anos estudando, finalmente estava prestes a dar início à minha carreira como enfermeiro. A ideia de trabalhar em um hospital psiquiátrico no interior, mesmo que em uma área remota, parecia empolgante. Eu pensei, essa é a minha chance de ganhar experiência e, quem sabe, um dia trabalhar em um hospital maior. O que eu não sabia era que essa decisão mudaria a forma como eu via o mundo. A primeira coisa que me impressionou foi a viagem. Peguei um ônibus até a cidade mais próxima, e de lá, um motorista local me levou até o hospital. O caminho era cercado por matas densas, e a cada quilômetro que passávamos, o ambiente se tornava mais isolado, como se estivéssemos entrando em outra realidade. Quando finalmente cheguei, o que vi me deixou desconcertado. O hospital era um prédio antigo, com paredes descascadas e um ar de abandono. O estacionamento estava praticamente vazio, com apenas algumas ambulâncias paradas. O lugar tinha uma aparência sombria, mesmo sob o sol do meio-dia. O contraste entre a expectativa de ajudar pessoas e a realidade diante de mim era gritante. Assim que entrei, fui recebido por um funcionário, que me entregou um crachá. Ele tinha um olhar cansado e não parecia muito animado para me explicar as coisas. É só seguir as instruções, ele disse de forma apressada, sem dar muitos detalhes. O ambiente estava cheio de murmúrios, mas o som não parecia vir das pessoas. Era mais como um eco, uma sensação de que algo estava fora do lugar. Fui levado até a sala de descanso, onde conheci alguns dos outros enfermeiros. O clima era tenso. Eles conversavam em sussurros, e assim que cheguei, a conversa parou abruptamente. Um dos enfermeiros mais velhos, o Marcos, me cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Seja bem-vindo. Apenas tome cuidado, ele me alertou, mas não explicou por quê. Aquela tarde foi marcada por um treinamento rápido e superficial. O Dr. Menezes, o chefe da equipe, era um homem de meia-idade com uma expressão severa e um jeito autoritário. Ele falou sobre procedimentos e protocolos, mas não parecia muito interessado em responder perguntas. O que mais me chamou a atenção foram suas menções constantes a manter a ordem, manter os pacientes sob controle. Algo no tom dele me deixou inquieto. Após o treinamento, me disseram que eu começaria na ala de pacientes moderados. Na primeira vez que entrei lá, não consegui evitar um arrepio. Os pacientes estavam espalhados pela sala, alguns sentados em cadeiras, outros andando de um lado para o outro. O silêncio era quase opressivo, quebrado apenas pelo barulho ocasional de uma cadeira rangendo ou de passos ecoando. Aquele silêncio me deixou ainda mais desconfortável. Um dos pacientes, um homem alto com um olhar vazio, se aproximou de mim e disse: "Você não deveria estar aqui. Não confie neles." Olhei para ele, tentando entender se era uma deliração ou algo mais. O que eu não sabia é que aquela frase seria um presságio do que estava por vir. Depois de algumas horas de trabalho, a escuridão começou a cair. A iluminação do hospital não ajudava. As lâmpadas piscavam frequentemente, criando sombras que dançavam nas paredes. Enquanto me preparava para o meu primeiro turno noturno, uma sensação estranha me acompanhava, como se algo estivesse me observando. Eu olhei por cima do ombro, mas não havia ninguém. O dia que deveria ser um marco na minha carreira logo se tornaria o início de um pesadelo. Meu primeiro turno começou às 19 horas. Assim que entrei na ala de pacientes, percebi que a atmosfera era bem diferente do que tinha encontrado durante o dia. A luz fraca fazia tudo parecer ainda mais sombrio.
As sombras pareciam se mover de maneira estranha nas paredes, e os murmúrios dos pacientes se tornavam cada vez mais intensos e desconexos. Logo no início do meu turno, encontrei o Marcos novamente. Ele estava conversando com um paciente mais velho, que tinha o rosto marcado por rugas e um olhar distante. Assim que me aproximei, Marcos me lançou um olhar de advertência. "É melhor você se manter à distância", ele sussurrou. "Esse aí já foi internado por homicídio. Ele pode ser perigoso." Eu assenti, mas não consegui evitar a curiosidade. O paciente, que me pareceu chamado seu Joaquim, levantou os olhos e me encarou. "Você não tem que ter medo de mim", ele disse, sua voz rouca como se estivesse sempre resfriado. "Os verdadeiros monstros estão lá fora." Ele apontou para a janela, mas não havia nada além da escuridão da noite. Depois de algumas interações com os pacientes, comecei a perceber que cada um tinha suas peculiaridades. Havia uma mulher que parecia estar presa em um loop de repetição, sempre murmurando a mesma frase: "Eles vêm para nos pegar." Outra, de sorriso aberto e olhos brilhantes, insistia em me oferecer flores imaginárias que ela colhia de uma planta que só existia em sua mente. O Dr. Menezes aparecia ocasionalmente, mas não parecia se importar muito com os pacientes. Ele estava sempre mais preocupado em garantir que as ordens eram cumpridas. "Mantenham o controle, pessoal. Esses pacientes precisam saber quem manda aqui", ele dizia, com um tom que deixava claro que não havia espaço para resistência. Uma noite, enquanto fazia a ronda, entrei em uma sala que estava trancada durante o dia. As janelas eram cobertas, e o ambiente parecia carregado de um silêncio perturbador. Olhando ao redor, vi coisas estranhas. Desenhos nas paredes que pareciam rabiscos de desespero e algumas cadeiras quebradas. Era como se a sala tivesse sido abandonada, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma presença ali. Algo não estava certo. Assim que saí, encontrei o Marcos novamente. Ele tinha uma expressão preocupada. "Você não deveria ter entrado lá. Aquela sala é proibida", ele disse, olhando ao redor como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. "Tem coisas que é melhor deixar quietas." "Do que você está falando?", eu perguntei, mas ele apenas balançou a cabeça. "É melhor você se concentrar nos pacientes. Não se envolva em coisas que não entende." Naquela noite, depois de atender alguns pacientes, recebi uma chamada do Dr. Menezes. Ele queria que eu me juntasse a ele na sala de contenção. Eu sabia que era um lugar onde os pacientes eram amarrados e isolados, mas não tinha escolha a não ser obedecer. Quando cheguei lá, encontrei um jovem com olhos arregalados e nervos à flor da pele. O médico estava injetando algo nele, e o garoto começou a gritar. O som era agonizante. "Por que você está fazendo isso?", eu perguntei, mas a resposta foi um olhar gelado do Dr. Menezes. "Ele precisa de controle, e nós vamos garantir que ele tenha isso." O desespero do garoto ecoava na minha cabeça enquanto eu assistia. Algo dentro de mim começou a se agitar, uma sensação de que estava prestes a ser sugado para aquele pesadelo. O que estava acontecendo ali era muito mais do que eu poderia suportar. A ideia de que eu poderia estar no lugar daquele garoto me deixou gelado. À medida que os dias passavam, percebi que os pacientes estavam começando a agir de forma mais estranha. Olhares perdidos, murmúrios em meio ao silêncio. Eles pareciam saber algo que eu não sabia. Eu não conseguia deixar de pensar que havia algo mais profundo por trás daquela fachada de hospital. Os olhos de seu Joaquim e os sussurros da mulher com flores começaram a ecoar em minha mente. Eu precisava entender o que estava realmente acontecendo ali, mas uma voz dentro de mim gritava para eu ficar longe. E enquanto a noite se aproximava, a sensação de que a escuridão estava se aproximando de mim se tornava mais intensa. Eu sabia que a cada dia que passava, estava mais próximo de descobrir algo que nunca deveria ter sido revelado. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia o hospital, algo dentro de mim não deixava em paz.
O grito agonizante do jovem que o Dr. Menezes injetou ainda reverberava em minha mente. Eu não consegui dormir. A cada barulho vindo do corredor, meu coração disparava, e eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, decidi explorar um pouco mais. O turno estava tranquilo, e isso me deu coragem. Fui em direção à sala que havia sido trancada. Com um frio na barriga, procurei por uma maneira de entrar. A porta estava velha, e com um pouco de força, consegui abrir uma fresta. O cheiro de mofo e algo apodrecido tomou conta do ar, mas eu precisava saber. Assim que entrei, percebi que a sala era um laboratório improvisado, cheio de equipamentos e papéis espalhados. Um dos papéis chamou minha atenção. Era uma lista de medicamentos e procedimentos, todos anotados à mão. Havia muitos nomes, mas um deles se destacou: Projeto Caliban. O nome me parecia familiar, mas não consegui me lembrar de onde. Folheando os papéis, encontrei registros de pacientes com descrições horripilantes. A maioria das anotações falava sobre efeitos colaterais severos e experiências que beiravam a crueldade. Uma frase se destacou: os pacientes não devem lembrar. O tratamento é eficaz quando os traumas são apagados. A ideia de apagar memórias me deixou inquieto. O que estava realmente acontecendo ali? Decidi voltar, mas antes de sair, ouvi um ruído. Era uma caixa de metal, meio escondida atrás de uma pilha de papéis. Abri com cuidado, e o que encontrei lá dentro fez meu estômago revirar. Eram fotografias de pacientes em estado lamentável, amarrados em maçãs, com expressões de desespero e confusão. E, no fundo de uma das fotos, vi um rosto que me parecia familiar. Era o de um homem que eu havia visto vagando pelos corredores, sempre com o olhar perdido. Saí da sala rapidamente, o coração acelerado. No corredor, cruzei com o Dr. Menezes, que me lançou um olhar intenso, como se soubesse exatamente o que eu havia encontrado. Ele não disse nada, mas sua presença era sufocante. Uma sensação de que eu estava sendo observado o tempo todo me dominava. Naquela noite, decidi conversar com o Marcos. Ele parecia ser a única pessoa ali que não estava completamente alheio à situação. Quando finalmente conseguimos nos encontrar, ele estava visivelmente nervoso. Você não deveria ter ido naquela sala, ele disse, sem rodeios. Eles têm olhos em todo lugar. Se souberem que você andou fuçando, pode ser perigoso. Mas eu preciso entender o que está acontecendo aqui, Marcos. Esses pacientes, eles não estão sendo tratados, estão sendo torturados, eu respondi, a raiva fervendo dentro de mim. Ele hesitou, como se estivesse pensando se deveria me contar mais. Olha, o hospital aqui é mais como uma prisão. Aqueles que deveriam estar se recuperando estão sendo usados para experimentos. O projeto Caliban é real, e não é nada bom. Eles tentam apagar memórias, e alguns pacientes, eles desaparecem. Eu não sei para onde vão. Meu estômago revirou. Eu não queria acreditar no que ele estava dizendo, mas as peças começavam a se juntar. As vozes que ouvia, os sussurros que parecia escutar, tudo fazia sentido agora. O que você quer dizer com desaparecer? Eu perguntei, minha voz quase falhando. Alguns nunca mais saem. Eles apenas somem. Não são mais vistos, e a equipe diz que foram transferidos, mas ninguém sabe onde. Os que ficam, muitas vezes, estão tão quebrados que não conseguem mais falar. A ideia de que poderia ser um desses pacientes me aterrorizou. Eu precisava escapar. O hospital era um labirinto de horror, e a cada dia que passava, me sentia mais preso. O que se seguia me deixava angustiado. Eu estava sendo atraído para dentro de um pesadelo, e quanto mais me aprofundava, mais difícil era encontrar uma saída. Naquela noite, não consegui fechar os olhos. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era opressora. Eu sabia que precisava agir, e rápido. Mas como escapar de um lugar onde a sanidade era um privilégio e não uma certeza?
O hospital parecia querer me engolir, e a escuridão que o cercava estava prestes a me consumir. A madrugada parecia mais longa do que o habitual. O hospital estava mergulhado em um silêncio tenso, mas eu não conseguia relaxar. As palavras de Marcos ecoavam na minha cabeça. Eu precisava de um plano para sair dali antes que fosse tarde demais. Cada hora que passava, eu sentia que a prisão em que estava me fechava mais. No dia seguinte, decidi agir. Durante o turno, tentei conversar com alguns dos outros enfermeiros, mas todos pareciam estar em um estado de medo e submissão. Ninguém ousava questionar as ordens de Dr. Menezes. Ele tinha um controle absoluto sobre a equipe e os pacientes. O clima de terror pairava sobre o hospital como uma névoa densa, sufocante. Então, lembrei de algo que Marcos havia mencionado: a saída principal. Ele disse que havia uma porta nos fundos do hospital que levava a uma área externa, mas que estava sempre trancada. Se eu conseguisse encontrar uma chave ou um jeito de arrombá-la, poderia ter uma chance de escapar. Decidi que precisava investigar mais. Quando o turno ficou mais calmo, me dirigi à área dos fundos. O caminho era estreito, cercado por paredes de concreto e um cheiro forte de mofo. Assim que cheguei à porta dos fundos, pude ver que era uma porta antiga, feita de metal. Tinha um cadeado grande, mas ao olhar ao meu redor, percebi que a janela ao lado estava quebrada. Era a minha chance. Com a adrenalina pulsando em minhas veias, comecei a trabalhar. Primeiro, tirei os pedaços de vidro que ainda estavam na moldura e depois usei uma barra de metal que encontrei jogada no chão para forçar a janela. A abertura era pequena, mas suficiente para eu me enfiar. Meu coração batia forte enquanto eu empurrava meu corpo através da abertura. Quase consegui sair quando ouvi passos se aproximando. Parei imediatamente. O coração parecia querer saltar pela boca. Aproximei-me da janela quebrada e me escondi atrás da cortina. Era o Dr. Menezes e mais 2 enfermeiros, conversando em voz baixa. Eu não conseguia ouvir o que eles diziam, mas a expressão em seus rostos era de preocupação. O que estaria acontecendo? Fiquei ali, imóvel, ouvindo o barulho dos meus batimentos cardíacos. Eles permaneceram ali por alguns minutos, mas logo se afastaram. Assim que os passos desapareceram, respirei fundo e saí pela janela. A noite estava calma, mas o ar era pesado. Agora, eu precisava descobrir como me afastar o mais rápido possível daquele lugar. A primeira coisa que fiz foi olhar ao redor. O hospital era cercado por uma grande área verde, que parecia uma floresta densa. Eu sabia que a cidade ficava a algumas horas de caminhada, mas não tinha escolha. Decidi seguir em frente, ignorando a voz na minha cabeça que me dizia que era perigoso. Eu não tinha como voltar atrás. Conforme eu caminhava, o som dos meus passos se misturava ao canto distante dos pássaros. Era uma noite calma, mas o sentimento de que algo estava errado me acompanhava. Era como se a floresta estivesse viva, sussurrando segredos sombrios. Cada sombra parecia se mover, cada estalo de galho me fazia olhar para trás, esperando ver alguma figura sombria me seguindo. Depois de um tempo, cheguei a um ponto em que a trilha ficou mais estreita. Comecei a sentir um frio na barriga, mas continuei. O caminho era repleto de lembranças de pacientes que estavam ali, pessoas que eu não conhecia, mas que eu podia sentir como se suas almas estivessem me observando. Havia algo naquele lugar que fazia o sangue gelar. Foi então que vi uma luz ao longe. Era um pequeno posto de gasolina. Respirei aliviado. Se conseguisse chegar até lá, poderia pedir ajuda e explicar o que estava acontecendo. Acelerei o passo, sentindo uma nova esperança brotar em meu peito. Mas, conforme me aproximava, percebi que a luz estava piscando, como se estivesse prestes a se apagar. Quando finalmente cheguei, encontrei o posto fechado, com as janelas cobertas. Um vento frio passou por mim, e o silêncio era ensurdecedor. Olhei para a estrada, e a sensação de desespero começou a tomar conta novamente.
Onde estavam as pessoas? Decidi voltar e buscar por outro caminho. Mas foi aí que ouvi algo que congelou meu sangue. Um grito agudo cortou o silêncio da noite. Era um grito humano, cheio de dor e desespero. O som parecia vir da direção do hospital. Uma onda de pânico me invadiu. O que tinha acontecido lá? Eu precisava voltar. Não podia deixar o Marcos ou qualquer outra pessoa sozinha naquela situação. Mas enquanto pensava em retornar, a luz do posto começou a piscar novamente, e eu percebi que não estava sozinho. Uma figura alta, envolta em sombras, apareceu na esquina da estrada, me observando. O coração acelerou mais uma vez. Era hora de decidir. Seguir em frente e me perder na noite ou voltar e arriscar tudo pelo que deixei para trás. A figura encapuzada se aproximava lentamente, como se estivesse me avaliando. O medo apertava meu peito como uma mão invisível. O grito que eu ouvira antes ainda ecoava na minha mente. Decidi que não podia ficar ali. A necessidade de voltar e ajudar Marcos superava qualquer receio que eu tinha. Então, respirei fundo e me virei, correndo de volta para o hospital. Os passos na trilha pareciam um pesadelo, cada estalo de galho me fazendo lembrar da sombra que acabará de ver. O caminho que antes parecia familiar agora se tornará um labirinto sombrio. O que eu iria encontrar ao voltar? E se Dr. Menezes tivesse descoberto a minha fuga? Não tinha certeza do que esperar, mas não podia deixar os outros para trás. Ao chegar ao hospital, o silêncio era ensurdecedor. A porta dos fundos estava entreaberta, como se estivesse me convidando a entrar. Olhei ao redor e não vi ninguém. Com um frio na barriga, entrei. O ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Enquanto caminhava pelos corredores escuros, sentia que cada passo que dava me levava para mais perto de um destino desconhecido e aterrador. As luzes fluorescentes piscavam, criando uma atmosfera ainda mais opressiva. As paredes pareciam sussurrar segredos que ninguém mais poderia ouvir. Passei pela enfermaria e vi alguns pacientes com olhares vazios, como se estivessem em um transe. Eles não pareciam perceber que eu estava ali. A inquietação crescia dentro de mim. O que estavam fazendo com eles? Era hora de descobrir. Fui até a sala do Dr. Menezes. A porta estava entreaberta. Antes de entrar, respirei fundo e me preparei para o que poderia encontrar. Quando abri a porta, o que vi me deixou em choque. O Dr. Menezes estava de pé, rodeado por uma equipe de enfermeiros. Eles estavam em volta de uma mesa com um paciente inconsciente, amarrado e com marcas de ferimentos pelo corpo. "O que vocês estão fazendo?" Gritei, não conseguindo controlar a raiva e a indignação. Todos se viraram para mim com expressões de surpresa. O médico, no entanto, rapidamente recuperou a compostura e esboçou um sorriso sádico. "Ah, o nosso jovem enfermeiro. Vejo que decidiu voltar para nos ajudar. Essa é uma boa atitude, mas você está atrasado." Ele olhou para o paciente, depois para mim, com uma expressão de desprezo. "Não se preocupe, ele não sentirá nada. Estamos apenas ajustando algumas coisas." Senti um nó na garganta. Não era apenas um hospital, era um laboratório de horrores. Meu instinto gritou para eu sair dali, mas a raiva me impediu. Lutei para não mostrar o quão aterrorizado eu realmente estava. "Isso não é certo. Vocês não podem fazer isso," eu disse, tentando recuperar a coragem. Dr. Menezes deu uma risada baixa e sombria. "Você ainda não entende, não é? Esse lugar não é sobre cura. É sobre controle. Cada um desses pacientes é uma peça de um quebra-cabeça maior. E você, meu caro, está prestes a se tornar uma delas." Com essas palavras, ele se virou e saiu da sala. Os enfermeiros me encararam, e percebi que estavam hesitantes. Pareciam tão assustados quanto eu. Aproveitei a confusão e me joguei para fora da sala, correndo pelo corredor. O medo me impulsionava, e não sabia se eles viriam atrás de mim. Fui em direção à porta de saída.
Eu precisava sair daquele lugar. O que era para ser um hospital se transformou em um verdadeiro inferno. Ao me aproximar da entrada, percebi que a porta estava trancada. Bati nela, desesperado, tentando encontrar uma saída. "Você não pode sair", gritou um enfermeiro atrás de mim, mas eu não parei para ouvir. O desespero me tomou. Olhei ao redor e percebi que havia uma janela perto. Não era grande, mas era uma opção. Corri até lá e, com toda a força que tinha, consegui abrir. A luz da lua iluminava o caminho lá fora. A liberdade estava tão perto, mas a ideia de deixar os outros para trás me paralisou. Foi então que ouvi os gritos de Marcos ecoando pela enfermaria. Ouvindo isso, não pensei duas vezes. Voltei para o corredor, correndo em direção ao som. A adrenalina me guiava enquanto eu lutava contra o medo que quase me fazia parar. Ao chegar à enfermaria, vi Marcos lutando contra os enfermeiros. Ele estava cercado, e o desespero em seus olhos me atingiu como um soco no estômago. Sem hesitar, fui em direção a ele e dei um empurrão em um dos enfermeiros, derrubando. "Marcos, vem comigo!" gritei, puxando-o para longe. A luta não era apenas física, era uma luta contra a opressão de um sistema que queria nos controlar. Assim que conseguimos chegar à porta da enfermaria, ouvimos os passos apressados de Dr. Menezes e a equipe. "O que faria agora?" "Rápido, pela janela", disse eu, segurando a mão de Marcos. Ele hesitou por um segundo, mas o desespero tomou conta. Juntos, saltamos pela janela, caindo em um arbusto que amorteceu nossa queda. Estávamos livres. A liberdade, a luz da lua e o ar fresco preenchiam nossos pulmões, mas a sensação de que ainda não tínhamos terminado me seguia. Dr. Menezes não iria parar por aí. Corremos pela floresta, buscando o caminho de volta para a cidade. Enquanto nos afastávamos do hospital, o grito de Marcos ecoou em minha mente. O que ainda nos aguardava naquela estrada? Sabia que a luta estava longe de terminar, mas a única coisa que importava agora era sobreviver. Se você curtiu e ainda não se inscreveu no canal, tá perdendo tempo. Não quero que ninguém aqui receba uma visita misteriosa à noite, hein? Então se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhuma história dessas. Até a próxima, e fiquem espertos.